do Sacrário da Igreja do Rosário. A falecida Dona Geralda Nilza de Souza nos contou uma lenda muito interessante na época sobre o dono da noite. Aí eu vi um homem por baixo da torre na porta principal da igreja. Eu fiquei olhando nele, observando nele. Aí falei com a minha irmã assim, não, tem um homem na porta da igreja, vou embora, já não sabe se é ladrão. Aí ela falou assim, mas não é ladrão não, ninguém veio aqui roubar. Eu falei assim, vem. Aí fiquei olhando. Ele ficava grande, descia a calça até embaixo, assim na perna, depois subia a calça de novo. E ele ia crescendo, depois sumiu assim por baixo da torre do sino. Sumiu mesmo? Subiu assim, cresceu. Aí eu falei assim, minha Nossa Senhora, ele não é gente dessa terra, não é gente desse mundo, não. Eu fiquei olhando nele. Aí eu mostrei meus irmãos, umas viram, outras não viram. Aí eu falei assim, gente, aí eu falei assim, meu pai contava o caso desse homem que diz que é o dono da noite, deve ser ele. E o cemitério é meio agarrado na igreja, né? Outro caso que eu achava muito interessante, eu, quando menina, morava na rua Comendador Viana. Então, as janelas do fundo davam para o Morro da Cruz. E havia uma lenda que de noite passava um dragão soltando fogo pelas narinas, pela boca. E o que eu fazia? De noite lá em casa ninguém abria a janela, porque dava para a região que o dragão passava. Agora você imagina, são lendas muito mentirosas, muito remotas, né? Mas que eu acreditava naquela época, eu acreditava. Algum tempo para trás andava um cavalo na rua lá, na minha rua, sabe? E ela era de assombração. Diz que era um padre que morreu e aparece sempre lá no galego. É só isso também que eu sei. E assim então, terminamos o nosso documentário. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram e sempre serão as lendas de Sabará. Tenham todos uma boa noite. Tchau, gente. Globo Horizonte. Oferecimento Dadalto, a loja de Minas que tem tudo para a sua casa. Bom dia. Casos de assombrações, figuras misteriosas e noites de lua cheia.
procissões de almas cortando a madrugada. Afinal, que histórias são essas que vão passando de geração em geração e ainda conseguem nos amedrontar? É o que nós vamos ver no Globo Horizonte de hoje. Nossos entrevistados são o professor de História da Cultura Mineira, José Bouzas, e o funcionário público, ator, contador de histórias e ex-faxineiro Francisco Dário dos Santos, conhecido como Chiquinho da TV Muro, por ter criado a menor emissora de TV do mundo em Sabará, Minas Gerais. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, Leila. Bom dia, professor. Bom dia. Chiquinho, então, virou uma celebridade com a menor emissora do mundo, né, Chiquinho? É isso aí, né, Leila? Eu coloquei a televisão no muro lá em Sabará e fiz um programa lá para todo mundo ver, né? Aí o pessoal começou a aparecer lá, os turistas, tirando foto, aí ficou conhecido como TV Muro. E o estúdio ainda é no quarto da sua mãe? No quarto da minha mãe, cheio de câmera, fio no banheiro, para tudo quanto é lá dentro de casa. E as transmissões tudo é no link. E a sua TV pega em 3 casas de Sabará? São 3 casas vizinhas e no muro também exibição. Sim. Muito legal. Pois é, Chiquinho, você, esse homem de comunicação de Sabará, resolveu fazer um vídeo, então, contando as lendas da cidade, lendas de né? Sabará. Você pesquisou, saiu conversando com pessoas mais velhas, como é que foi? Foi isso, né, Leila? Eu busquei as informações através das senhoras de Sabará, porque as senhoras, elas contam essas coisas antigas. E aí cada um foi me contando. E nunca mais eu esqueci. Desde quando minha tia me contou, na beira do fogão de lenha, comendo rapa de angu com feijão. E aquele fogaréu, né? Quando você era menino ainda. Menina ainda, estava com 5 anos. Você já ouvia essas histórias? Já ouvi essas histórias, e aí eu comecei a analisar aquelas coisas que eram importantes para mim. Naquela época não, eu tinha medo. Mas depois eu vi que o interessante era manter essas tradições do folclore. E agora fez um vídeo... Fiz um vídeo, Lendas de Sabará. Histórias que o povo vão ver na televisão, assim, que não viram antes, né? Pois é. Até porque o Chiquinho, ele é muito criativo, né? Você está vendo que ele é muito criativo, né? A própria figura. E ele, exatamente com essa criatividade dele, ele começou a trabalhar inicialmente, né, Chico, lá no Museu do Ouro, com sucata. E aí ele foi usando a criatividade dele. E aí, nesse caso, ele montou a televisão também com sucata inicialmente. Né? Era uma brincadeira que virou uma coisa agora que é E agora está usando a criatividade para sair pra por contar aí história, contando as histórias de assombrações. os casos né? de assombrações. E o professor José Bouzas, a gente vai conversar com o senhor daqui a pouquinho, que o senhor orientou o Chiquinho nesse vídeo, né? Mais ou menos. Né? E vamos saber ajudar, como é que essa história de lendas, como é que nascem as lendas, o que significam. Mas, Chiquinho, vamos dar um exemplo de que tem uma noiva em Sabará que Leila, passa medo no povo? Passa. É uma história que não é conhecida apenas em Sabará, como também é conhecida em Belo Horizonte, a noiva do Bonfim, a loira do Bonfim. Lá em Sabará, as pessoas contavam antigamente que uma noiva vestida de branco estava prestes a casar. Claro, né, vestida de branco. E lá no casamento, a noiva caiu para trás e morreu. E o pessoal, aquela coisa toda. E aí, foi enterrado e tudo mais. Aí passou alguns anos. E um homem muito estranho, ele começou a ver que ele estava na rua meia-noite. E não tinha ninguém mais na rua. Já era tarde da noite, né? E uma mulher passou correndo, vestida de branco. Aí aquele homem pegou e seguiu ela. E falou assim, que Deus Pai, Ave Maria, que mulher esquisita, uma noiva, uma hora dessa, meia-noite, olhou no relógio. Aí quando ele chegou, lá na igreja do Carmo, ela pegou e falou assim, moço, obrigado por você ter me acompanhado, mas eu acho que o senhor não vai gostar da notícia, não. Aí ele falou assim, que notícia, moça? É porque eu sou uma mulher morta. E o senhor seguiu, não foi uma pessoa comum, foi uma assombração. Você quer entrar na minha casa para conhecer? Aí ele falou assim, crê em Deus Pai, Ave Maria, vixe! Aí ele pegou e não acreditou, ele saiu correndo e olhou para trás. Ela entrou dentro do cemitério e desapareceu. E esse homem entrou em pânico e saiu correndo lá na cidade, procurando as pessoas para poder voltar com ele, para ele mostrar o que houve. Quando chegou no cemitério, em cima do túmulo, o vestido de noiva. E, quer dizer, essa não teria sido, então, a única aparição dela, né, Chiquinho? Não, porque ela já apareceu outras vezes. Continuou passando susto nas pessoas de Sabará. Nas pessoas, pegando carona de moto, de carro, aí sempre chegava lá, ela entrava no cemitério, os caras saíam correndo. Será que ela é parenta da loira do Bonfim? Podem ser primas, amigas, né? Deve ter algum parentesco aí. Deve ter entrado num túmulo no Bonfim e saído do carro em Sabará. É muita coincidência, né?
Professor, o senhor, quando era criança, tinha medo dessa noiva do contando cemitério isso do aí, Carmo? me lembrou muito quando a gente era pequeno, a gente ia para um cinema na outro bairro, né? Na segunda-feira, aquela coisa de cinema antigamente. E a gente, então, ia para o cinema e voltava na segunda-feira com as meninas, com as colegas, amigas, o grupo, e a gente passava medo das meninas. E uma vez, realmente, a gente foi passar, me escondia atrás da igreja para passar susto. Voltava à tarde, da noite, tinha ninguém na rua. E uma vez, quem sofreu susto fomos nós. Porque quando nós estávamos escondidos, elas vinham longe, nós olhamos para o cemitério, que é logo em frente, aquele cemitério chamado cemitério de gaveta, né? E começou a sair uma fumaça branca dentro do cemitério. E a gente não conhecia esse negócio de fogo fato, né? Sim. Era menino, todo mundo saímos na rua e saímos correndo. E as meninas foram chegando e começaram a rir. E foi nós que saímos correndo e elas correndo atrás. Coisa Acontecia branca isso. ali no cemitério, Coisa vocês branca já e vestido acharam de que era o noiva, vestido da noiva. Vestido da noiva. Coisas que Pois aconteciam. é. E todo mundo tinha medo realmente de passar em frente da igreja do Carmo, né? Porque ali em volta você não tem nada, é só o cemitério e a igreja. E é uma das igrejas mais assombradas que tem em Sabará. Então, Você tem pode o ver. relógio, quando ele vai bater, você passa embaixo, a catraca chia mesmo, você sai correndo. Até hoje tem essas coisas, né? As pessoas Tem, têm um né? certo receio. Agora, coisa de Chiquinho, Sabará. o seu pai era zelador da igreja de São Francisco. Ele é né? zelador lá. Morava ao lado da igreja, inclusive. Sei. E o meu castigo foi um dos piores que eu tive na infância. Porque meu pai sabia que eu tinha medo. Porque a igreja tem cada imagem, que os olhos regalados assim, que a gente morre de medo. E meu pai prendia a gente dentro da igreja de noite, com a luz apagada. Que isso. Ai, mas aquilo eu suava frio, eu chorava, eu gritava, esperneava. E meu pai me tirou de lá dentro e falou assim, você vai ficar quieto. Eu fiquei quietinho. Nossa Senhora. Não se ficava de castigo numa igreja assombrada. Assombradíssima, que tem cemitério dentro dela, né? Ah, Antigamente enterrava mas você os nunca padres. viu nenhum santo andando, nunca viu nada estranho lá dentro, não, né, Chiquinho? Nunca vi, mas um dia, meio-dia, na hora do MGTV da televisão, eu vi, minha mãe viu e os vizinhos viram, caiu uma tauba dentro da igreja. Pá! Fez aquele barulhão. E minha mãe falou assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Minha tia pegou a chave da igreja, nós fomos lá olhar, não tinha nada dentro da igreja. É, meio-dia, né? na A hora tábua caiu sozinha. Sozinha, nós estávamos assistindo o jornal, o MGTV quando a tábua caiu, meio-dia. Sei. E hoje, Chiquinho, você tem mais medo dos vivos ou dos mortos? O Leila, eu tenho medo dos dois, mas o pior é dos mortos, né? Porque é coisa que a gente vê assim, que do outro mundo voltar, crê em Deus Pai, né? Não, ninguém merece, né, Ninguém Chiquinho? merece, exato, da ele. Nós vamos fazer uma pausa agora e a gente volta no próximo bloco. Chiquinho vai contar mais histórias de figuras misteriosas de Sabará. A gente volta já já. Promoções, descontos, prazo, qualidade, variedade, primavera. De volta com nossas histórias de assombrações de Sabará, com nossos entrevistados, o Chiquinho da TV Muro e o professor José Bouzas, especialista em cultura mineira. Professor, essas histórias vão passando de geração em geração, impressionante, Na verdade, né? lenda é uma coisa impressionante, porque a gente tem hora que a gente não sabe o que é lenda e o que é verdade, né? Por exemplo, é um caso que está se transformando em lenda, que é o das escravas lá onde hoje é a biblioteca. Ocorreu um assassinato de uma senhora pelas escravas e depois elas foram punidas, etc. Então isso hoje, as pessoas não conseguem às vezes explicar muito bem isso. Sim. E está se transformando numa lenda, que é o caso dessas escravas de Sabará, do Sobrado. Uma outra coisa, por exemplo, é o caso do Tesouro do Preto Velho, que ocorreu no Museu do Ouro. Me parece que isso, não sabemos se é um fato verídico ou não, que é o caso de um preto velho que chegou no museu, foi contado por uma pessoa que trabalhava, um funcionário da Intendência do Ouro. Isso no século XVIII. Sim. Ele trouxe 2 sacos de pedra e queria que as pessoas examinassem. E eles não deram muita confiança para aquele preto velho. E ele então deixou aquele saco e foi embora. Aí depois que eles assustaram, olha, cadê o preto velho? Foram lá, olharam o saco, foram examinar, era platina e ouro que estava ali dentro. Sim. E eles, cadê o preto velho? Não encontraram o preto velho, ele sumiu. E nunca mais esse preto velho foi encontrado. Mas uma pessoa chegou a conversar com ele, que ele ficou meio sem graça, foi embora e perguntou o que era. Ele falou, olha, falou com essa pessoa, olha, onde eu encontrei essas pedras, tem carroças e mais carroças dessas pedras. Então, quer dizer, esse ouro desapareceu, ninguém mais sabia onde é que estava.
Então a gente não sabe se isto é uma lenda ou se é uma verdade, mas foi contada por funcionários do museu, do Antiga Intendência. Então, uma lenda se transformou numa verdade, e uma verdade se transformou numa lenda. São coisas, como o Chiquinho vai contando. Eu tenho uma história, Leila, que é de arrepiar. Qual é, Chiquinho? É uma lenda. Vou até me preparar aqui, professor. Chiquinho tem ótimo. Quando o Chiquinho fala que é de arrepiar. Arrepia mesmo, né? É assim, porque lá tem uma procissão, a procissão das almas. Essa história não é história, é uma lenda que aconteceu lá por volta de 1960, que uma senhora morava na rua da prefeitura. E a senhora era muito curiosa. E com toda a prosa ficava na janela paparicando a vida dos outros. Então, à meia-noite, aquela senhora se deu mal. Quando passou a procissão do enterro, essa senhora ficou na janela e a rua ficou deserta. Aí, de repente, à meia-noite, naquela mesma hora, e vinha uma outra procissão, todo mundo de branco e com uma vela na mão. E rezando, Pai Nosso que estais no céu. E aí a velha, muito curiosa, ficou olhando e falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ela olhou para aquela procissão, um homem alto, de 2 metros de altura praticamente, para dar altura na janela da velha. Parou e falou assim, boa noite, minha senhora. Segura aqui essa vela, porque amanhã, à meia-noite, eu volto para buscar. E não deixa essa vela apagar. Boa noite. E foi embora. E a velha, muito curiosa, ela olhou com toda a prosa para aquela vela e ficou vendo que a vela cheirava mal. E o que ela fez? Ela olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha ninguém lá na rua. Ela bateu a janela, foi lá na Santinha, falou assim, minha Santinha, você me perdoa, mas eu vou apagar essa vela. Apagou a vela. Mas não era a vela, era um osso da perna de gente. A vela e desmaiou. E a filha, mãe, o que é isso? O que aconteceu?